Olá, bem-vindos a este vídeo em que vou apresentar o meu livro, A Linha Curva da Fala Fluida, Técnicas para Ultrapassar a Gaguez. Eu sei que quem está a ver este livro e quem tem trabalhado comigo nos últimos anos em formação, em consultoria, não faz a mínima ideia de que eu gaguejei, e nomeadamente gaguejei tanto tempo, até mais ou menos aos 25, 26 anos de idade. Realmente assim foi. Agora, porquê é que eu decidi então escrever este livro? Como é que este livro surge? A vida é engraçada, a vida é feita um pouco, pelo menos é assim que eu a sinto, de encontros e desencontros. E há alguns desses encontros, ou desses desencontros, nos fazem fazer certas coisas. Se me perguntassem há um ano se eu ia escrever este livro, eu possivelmente ficaria admirada com a pergunta e diria que não. Mas aí há tempos encontrei um conjunto de pessoas que gaguejavam e nesse momento, ao falar com elas, foi como se eu tivesse sentido toda a dor, toda a frustração, toda a angústia que senti durante muitos anos a tentar falar e a não conseguir falar. E ao falar com essas pessoas eu pensei que eu poderia ser um catalisador da sua mudança. Podia ajudá-las a elas conseguirem falar de forma fluida, a atingir esse objetivo, porque era uma coisa extremamente importante para elas também. Então foi assim que decidi pôr mãos à obra e escrever o livro. Neste livro vou utilizar toda a minha experiência enquanto gaguejei, e foi um gaguejar muito intenso e ao mesmo tempo muito engraçado. Eu hoje olho para trás e acho que também me consigo rir e sorrir, porque era giro que eu falava de forma gaga, intensa, e depois falava em simultâneo algarvio e depressa, portanto era extremamente interessante. As pessoas que não eram algarvias, essas tinham uma dificuldade enorme em compreender aquilo que eu dizia. Portanto, decidi utilizar todo esse conhecimento, toda essa experiência vivida e, por outro lado, a minha experiência enquanto formadora, enquanto consultora, em que tenho ajudado imensas pessoas a trabalhar em comunicação, entre outras áreas, mas tenho trabalhado muito a comunicação, tenho ajudado pessoas que têm fobia de falar em público, que paralisam, basicamente, paralisam. Tenho toda esta experiência também a nível de outras áreas, de conhecimento sobre o cérebro, sobre a mudança, sobre desenvolver novos hábitos, novas competências, e então pensei que faria todo o sentido juntar todas estas experiências, toda esta reflexão também sobre a minha gaguez, que agora já estava lá para trás e, portanto, mais facilmente é possível fazê-lo, e sobretudo à luz de todos estes conhecimentos, e decidi fazer então este livro. Quando comecei a escrever, comecei a escrevê-lo de forma muito técnica, com experiências, com aqueles nomes todos científicos, com aquilo tudo, mas de repente senti que não era esse o caminho. Porque o objetivo que eu tinha com este livro não era escrever um tratado científico, explicar a gaguez, explicar a fala fluida, não era isso. O que eu queria com este livro era que ele fosse um catalisador na tua mudança, que ele de forma simples conseguisse dar-te um instrumento com que tu facilmente conseguisses então atingir os teus objetivos. Este é o objetivo deste livro, portanto não faria sentido nenhum até estar a escrever aquele livro de forma tão maçuda. E então comecei a escrever outra vez o livro. E aí utilizei então uma linguagem mais juvenil, mais simples, e com metáforas, com histórias, e criei então os personagens dos mestres, que são os 7 mestres da voz. E são estes mestres que te vão desvendar
os segredos que estão por trás da voz, são eles também que te vão propor os vários exercícios, que te vão acompanhar nos exercícios, que te vão dar consolo, que vão te dar colo, que te vão apoiar, vão dar um apoio emocional. Portanto, eu sinto que a forma como escrevi o livro já vai ser um pequenino catalisador. Tu, ao lê-lo, vais ver que a predominância da fala fluida vai ser maior já na tua vida face à fala gaga. No entanto, se queres realmente uma verdadeira mudança, se queres realmente que a fala fluida seja a tua fala predominante de vida, nos vários contextos da tua vida, não chega a ler o livro. Fundamental a fazer os exercícios e na sequência apontada, porque para nós desenvolvermos competências só conseguimos lá chegar pela experiência. Todos sabemos que aprendemos a andar caindo, andando e caindo, aprendemos a conduzir um carro a conduzir, não é? Não aprendemos a conduzir a zero, nem sequer a andar de bicicleta. Portanto, é pela experiência, é pela repetição, é pela prática, e feita essa prática com humor, com alegria, é que nós desenvolvemos outras competências. Por isso, este livro é um livro prático, e aí sim ele será um catalisador enorme na tua vida. Porquê que o livro se chama A Linha Curva da Fala Fluida? A linha curva. Nós temos, de forma muito simples, duas abordagens face à gaguez. Uma será em linha reta. E a linha reta é a abordagem mais intuitiva, mais primária. É aquela abordagem que todos nós maioritariamente usamos, todas nós pessoas que gaguejamos usamos. Eu usei esta abordagem em linha reta fundamentalmente até aos meus 22 anos, e aí a gaguez era muito intensa. O que é a abordagem em linha reta? É quando nós estamos muito focados em relação à gaguez. É quando nós estamos sempre com aquela preocupação que é não gaguejar. Até quando vamos beber um café, pensar, eu não posso gaguejar. Portanto, este grande foco, não gaguejar e não sentir ansiedade. O que é que vai acontecer quando nós temos este foco? Vai acontecer que nós depois na situação vamos gaguejar, vamos sentir ansiedade, vamos novamente sentir frustrados. Isto é um ciclo que o que vai fazer é reforçar a gaguez, é aumentá-la. Portanto, é uma forma de lidar com a gaguez que vai fazer com que ela permaneça, não conseguirmos alterá-la. E foi só quando eu, aos mais ou menos por volta dos 22 anos de idade, mudei o foco, encarei a gaguez de linha curva, é que consegui grandes mudanças. E o que é este olhar para a gaguez, focar a gaguez em linha curva? É simplesmente deixarmos de repararmos nela. É desviarmos a nossa atenção, pô-la como se fosse de lado, e simplesmente focarmos o que é que nós queremos. Queremos a fala fluida. E então nós termos a intenção como é que esta fala se produz. Como é que as pessoas que falam de forma fluida fazem. Como é o seu corpo, como é a sua voz, como é o seu estado emocional, como é que é a sua respiração e por aí fora. E quando nós temos este foco, quando nós olhamos e sentimos que a fala fluida é algo que nós temos que começar a aprender do zero, como se não soubéssemos falar, é muito interessante, porque aí o percurso é rápido. Porque nós, seres humanos, temos todos uma capacidade muito grande de aprender quando utilizamos as estratégias certas. O nosso cérebro tem uma plasticidade enorme. E, portanto, é mais fácil atingirmos os nossos objetivos. Este livro vai-te desvendar esse percurso, vai-te desvendar esse caminho de chegar à fala fluida. Como já te disse, são os mestres que te vão ajudar nisso. Quais são os mestres? Tens então o primeiro mestre, o mestre do eu. O mestre do eu é o mestre mais global, que vai falar numa crença muito específica, que é o eu gaguejo, eu sou gago. E portanto ele vai-te dizer simplesmente isto. Só quando mudares esta crença do eu sou gago é que vai ser possível abrir as portas à fala fluida. Depois tens outros mestres, tens o mestre do hábitos e dos instintos, que te vais explicar como é que se formam novos hábitos, que vai ser a metodologia que vais depois utilizar e vais preencher com os outros mestres. Vais seguir ter o mestre do sopro, que vai sobretudo, com ele vais sobretudo trabalhar a respiração.
Não, desculpa, antes do mestre do sopro tens o mestre do corpo, que é um mestre extremamente importante, porque a voz, a fala, é sempre um produto de um certo corpo, é sempre um produto de um determinado corpo. Portanto, com esse mestre tu vais aprender como é que é o corpo da voz, da fala fluida. Mas antes de ele te ensinar de te ensinar a trabalhar esse corpo da fala fluida, ele vai conseguir, antes disso, é quase que destruires o corpo que sustenta a voz gaga. Portanto, ele atua nestes dois níveis. Por um lado, ajuda a destruir, a desfragmentar esse corpo, que produz a fala gaga, e então depois vai-te ajudar a formar o corpo que está subjacente à fala fluida. Depois então é que vem o mestre do sopro, que vai sobretudo ser a respiração. Como já trabalhaste o corpo, trabalhar a respiração já vai ser muito mais simples. A seguir vem o mestre das palavras, porque as palavras também que tu dizes, tendo elas uma determinada emoção, também te vão condicionar bastante a ceder-se a um dos dois corpos, ou o corpo que sustenta a fala gaga, ou o corpo que sustenta a fala fluida. Depois tens também o mestre do pensamento e o mestre das emoções. Estes dois mestres vão-te ajudar a ir ainda ao nível mais escondido que está atrás da fala, que são realmente as emoções. As tuas emoções, e não só as tuas emoções, porque as emoções de quem te ouve também é extremamente importante para aquilo que tu sentes e para a saída da tua fala. Portanto, falar implica olhar para a voz não só como um produto da tua boca ou do teu cérebro, ou até da tua respiração. É preciso ir mais longe. É preciso irmos ao estado de corpo, é preciso ir à atividade elétrica do cérebro, é preciso ir ao batimento cardíaco, é preciso ir até quase ao estado hormonal, é preciso ir ao pH até do teu sangue. Tu tens mesmo que mudar todo o corpo. É preciso construir algo novo, um novo sistema, para que seja possível ser outra fala. O que eu estou a dizer é sair outra fala. Porque em relação à fala, ela é sempre inconsciente, ela sai de forma inconsciente, tal como quando andas, também não pensas como é que estás a andar, não é? Não pensas qual é o tamanho dos teus passos, não pensas qual é a inclinação do teu corpo, qual é a amplitude dos braços, não pensas que estás a olhar mais através do olho esquerdo ou do olho direito, não sabes quantos passos é que vão da porta de entrada da tua casa até ao teu quarto, pois não? Porque falar é uma competência inconsciente. A voz é exatamente a mesma coisa, tu tens que montar um sistema para que depois, sem tu pensares, a voz fluida sai, tal como hoje sai para ti o teu andar. É exatamente a mesma coisa. Portanto, este livro vai-te ajudar nesse sentido, vai-te ajudar a que tu desinstales em ti essas competências inconscientes, para depois a voz sai por si, não estás preocupado com ela. Okay? É mais ou menos como quando escreves no teu computador www.facebook.com. O que é que vai acontecer? Aparece a página. Portanto, quando queres a página, só te preocupas com uma coisa, que é www.facebook.com. A página sai por si. A voz é exatamente a mesma coisa. Ela sai. Okay? Depois, logicamente, de estar instalada. E é esse o grande objetivo deste livro. Espero que gostes, espero que o leves à prática. Trabalha, trabalha, trabalha. E vais ver que qualquer dia a voz fluida sai. Tipo dança, em que tu consegues dançar com quem estás a falar, ao som da música desse preciso momento. Se tiveres mais dúvidas, é simples, vai www.a-afonso.com, coloca tudo o que quiseres, terei o máximo gosto, o máximo prazer em ajudar-te a ser esse catalisador. E será com muita satisfação também que ficarei quando ler também os teus feedbacks. Bom trabalho, boa voz, boa comunicação. Obrigada.